Oi, sou Charles da NCAP. A história começa com nosso protagonista, o Kai, que se depara com uma garota acorrentada e fica na dúvida se ela é um demônio ou um anjo. A garota então pede ajuda, mas o Kai simplesmente não consegue acreditar que ela pediria socorro a um mero humano. Humanos e outras raças travaram uma guerra feroz entre si, uma verdadeira carnificina. Essa garota, coitada, parece não ter a menor ideia disso, e o Kai fica super frustrado porque ninguém mais parece se lembrar de como o mundo real realmente funciona. Voltando um pouco no tempo, vemos o Kai fazendo o que ele sempre faz, monitorando um cemitério. Os amigos dele querem que ele se apresse logo, mas o Kai leva essa tarefa com uma seriedade impressionante. Neste mundo existem 5 raças bem distintas. Os demônios, que são os mestres de poderosos e temíveis poderes mágicos. Os celestiais, que são seres demi-humanos, como os anjos, e os elegantes elfos. E os espíritos, que são criaturas que possuem corpos de tipos bem especiais, como os assustadores fantasmas. Existem também as bestas míticas, que são monstros colossais, ferozes e de tirar o fôlego, como os imponentes dragões. E por último, mas não menos importantes, os humanos. Uma guerra sangrenta foi travada entre essas 5 raças, e é de suma importância garantir que uma nova e terrível grande guerra não aconteça de novo. O Kai pertence à Federação Urza, e é a obrigação deles vigiar o cemitério onde os demônios foram selados e mantidos à distância. O Kai observa o cemitério por exatos 300 segundos, como de costume, e determina que não há nada de estranho, então os demônios estão de fato devidamente selados. O colega de trabalho do Kai, o Asura, não consegue entender por que ele leva o trabalho tão a sério assim, mas a Saki aponta que isso é ótimo pra eles, pois podem pegar mais leve. Nenhum demônio escapou desse selo nos últimos 100 anos, mas o Kai faz questão de lembrar aos colegas que, mesmo assim, ainda é o trabalho deles. Existem 4 cemitérios espalhados pelo mundo, e o Kai faz questão de ressaltar que as pessoas encarregadas de cada um deles levam seus trabalhos com a mesma seriedade. Isso porque se por acaso um demônio conseguisse escapar, seria uma catástrofe de proporções inimagináveis. Os amigos dele bem que queriam que ele pegasse mais leve, afinal o demônio não quebra o selo há um bom tempo, mas o Kai simplesmente não quer baixar a guarda de jeito nenhum, e ele declara que vigiar o cemitério é o seu dever sagrado. Um tempo depois, vemos o Kai em pleno treinamento, mas ele é avisado de que um soldado de baixo escalão como ele, usando uma besta mítica para treinar, é algo incrivelmente perigoso e arriscado. O Kai luta mesmo assim, mas logo descobre que os ataques dele simplesmente não fazem efeito contra a criatura. A Saki fica super preocupada, então o holograma é desativado na hora e ela deseja que o Kai não se esforce tanto assim. O Kai, porém, pensa que seria totalmente inútil treinar se ele não arriscasse absolutamente tudo. A Saki, na verdade, até que admira um pouco a determinação dele, e ela pensa que se ele estivesse vivo durante a Grande Guerra, o nome dele certamente estaria nos livros de história. O Kai seria como um lendário profeta chamado Cid, mas o Kai não consegue se imaginar vencendo contra aqueles 4 heróis específicos como o Cid conseguiu. A Saki descreve cada herói, um de cada uma das 4 raças, e ela nem consegue imaginar o que eles fariam se ainda estivessem por aí, causando o caos. Felizmente, o profeta Cid foi capaz de derrotá-los usando a lendária espada brilhante que lhe foi concedida por um deus chamado Solaka. Existem muitas evidências concretas de que os 4 heróis realmente existiram, mas na verdade não há absolutamente nenhuma prova da existência do profeta Cid. Não existem fotos nem vídeos dele. A Saki então muda de assunto, pois a amiga deles, a Jan, está sendo promovida, e ela quer muito celebrar essa conquista. A Jan está sendo transferida para a sede, e com apenas 17 anos de idade. Ela é a pessoa mais jovem em toda a história a ser selecionada para tal cargo. Ela é uma verdadeira elite entre as elites, então eles precisam dar a ela muito mais do que um simples buquê de flores, como o Asura sugeriu. Nesse exato momento, o Kai recebe uma mensagem da Jan, e o Asura, sem pensar 2 vezes, a lê em voz alta. A Jan quer se encontrar com o Kai, mas ela quer que eles mantenham isso em segredo absoluto da Saki e do Asura. O Kai tenta desesperadamente encobrir, dizendo que a mensagem não é bem da Jan, mas já é tarde demais, e o Asura começa a se perguntar se o Kai tem um relacionamento secreto com a Jan. Os amigos tentam arrancar mais informações, mas o Kai simplesmente decide sair para uma corrida. Na manhã seguinte, o Kai se encontra com a Jan e ele fica super feliz em ver que ela está pontual, porque geralmente ela se atrasa para absolutamente tudo. Ela se pergunta por que o Kai está usando roupas tão elegantes assim, estando de folga, então ele explica que acabou de voltar do treinamento matinal que ele faz religiosamente todos os dias. A Jan faz acompanhá-la enquanto ela faz umas comprinhas, e ela explica que está procurando presentes especiais para a Saki e o Asura. Ela sabe muito bem que eles estão planejando dar algo a ela, então ela quer retribuir o carinho e dar algo em troca também. A Jan diz que provavelmente nunca mais os verá novamente, mas o Kai tem certeza absoluta de que ela voltará como cadete depois que a transferência dela terminar daqui a 2 anos. A Jan, por sua vez, prevê que eles já terão terminado o serviço militar até lá, e serão apenas civis comuns. Apenas ela e o Kai provavelmente ainda estarão na ativa, no exército. O Kai concorda plenamente com ela, mas ele consegue perceber que ela está visivelmente chateada. Ele sabe exatamente o que a incomoda e diz pra ela não se preocupar, pois ele tem certeza absoluta de que ela superará o pai, o chefe da sede da Urza, e com louvor. Os dois continuam aproveitando o dia, mas o Kai não presta muita atenção no que a Jan está comprando. Afinal, ele está mais focado em procurar algo pra si mesmo. No final das contas, a Jan agradece ao Kai por tê-la ajudado a escolher alguns presentes bem legais. Os dois então começam a conversar sobre como o pai da Jan levou o Kai para inspecionar o cemitério quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Ele acabou vagando pelo cemitério, e quando voltou para casa, contou a todos com os olhos brilhando como ele viu a lendária espada de Cid. O Kai tem uma memória bem vívida de como era lá dentro do cemitério e de como ele quase tocou a espada brilhante. Este foi o dia exato em que o Kai começou a falar incansavelmente sobre a importância crucial de garantir que os demônios jamais escapem do cemitério.
A Jan se pergunta onde eles estarão no futuro, mas o Kai aponta que ela simplesmente estará de volta em apenas 2 anos. Mas não foi bem isso que ela quis dizer, pois ela está falando sobre o que virá depois desse período. A Jan quer que eles façam uma promessa para o futuro, mas o Kai começa a entrar em pânico, pois algo muito estranho começa a acontecer bem ali. A Jan não tem a menor ideia do porquê ele está se comportando de forma tão estranha. Então o Kai começa a se perguntar se ele é o único a realmente ver o que está acontecendo. A Jan continua a falar como se absolutamente nada estivesse acontecendo, mas o Kai fica horrorizado ao vê-la ser sugada para dentro de um buraco negro assustador. Nesse exato momento, uma voz misteriosa e profunda anuncia que a reencarnação do mundo foi ativada e que é chegada a hora de executar a anulação completa do mundo. Momentos depois, o Kai se recompõe, mas se vê em um mundo completamente escuro e totalmente destruído. Ele então se assusta e leva um baita susto quando um demônio gigantesco e de aparência aterrorizante surge bem diante dele. A temível criatura usa um ataque mágico poderoso contra o Kai, e ele mal, mas muito mal mesmo, consegue sobreviver usando a bainha de sua espada como um escudo improvisado. O Kai não consegue acreditar que um demônio de verdade está ali, parado bem na frente dele, e a criatura já prepara outro ataque com uma aparência super poderosa. O Kai corre para sua espada e num piscar de olhos carrega algumas balas nela. A arma dele é bem versátil, pois ele consegue disparar projéteis dela, e assim ele consegue cancelar a magia do dragão. O dragão, na verdade, não consegue falar e fica completamente chocado com a incrível habilidade de cancelamento do Kai. O Kai explica que usou balas élficas modificadas, que são criadas utilizando magia élfica. O demônio simplesmente continua atacando, mas o Kai mostra seu incrível destemor ao diminuir rapidamente a distância entre ele e o demônio. A espada do Kai não consegue penetrar a pele do demônio, mas ele aproveita a oportunidade para disparar um tiro a queima-roupa, bem de perto. O Kai, já exausto, explica que a bala que ele acabou de usar era a bala de Draco modificada, que reproduz o sopro de uma besta mítica, uma coisa impressionante. Era a primeira vez que ele usava, mas o Kai fica super feliz em ver que consegue se mover exatamente como faz nos seus treinamentos. Essa vitória o deixou bastante confiante de que ele pode sim lutar contra demônios de verdade. Nesse exato momento, outro demônio surge e afirma o quão absolutamente ridículo é um humano sequer pensar que pode derrotar demônios. O Kai fica impressionado com quão bem o demônio fala inglês, mas o demônio explica que a maneira mais eficaz de dar ordens a um escravo é, obviamente, usando a própria língua dele. O Kai não entende por que o demônio o está chamando de escravo, mas, sinceramente, não há tempo algum para pensar nisso agora. O demônio diz que o Kai cheira a perigo, então ele se prepara para eliminá-lo de uma vez por todas. Nesse exato momento, alguém resgata o Kai usando uma granada de luz, e eles conseguem fugir. Essa garota diz ao seu grupo que o andarilho foi finalmente assegurado, e ela pergunta de onde o Kai veio, qual a sua origem. O Kai fica completamente chocado ao ver que essa garota é a Saki, mas ela não tem a menor ideia de como ele sabe o nome dela. O Kai a lembra que eles são amigos de longa data, mas ela nunca ouviu antes, e o Asura também não, o que é muito estranho. O Kai não consegue entender de jeito nenhum porque eles não se lembram dele, então ele os lembra que eles são da mesma agência, do mesmo lugar. Eles não fazem a menor ideia do que ele está falando e explicam que são simplesmente soldados da resistência, nada mais. O Kai agora é quem está completamente confuso, então a Saki continua, dizendo que eles fazem parte de um exército rebelde humano. Isso só causa ainda mais confusão, então o Kai pede para eles contarem absolutamente tudo sobre este mundo estranho. O Asura e a Saki presumem que ele está apenas atordoado e um pouco desorientado por ter enfrentado um demônio. Ele deve ter esquecido algumas coisas, então eles tentam pacientemente ajudá-lo a se lembrar. Eles explicam que houve uma grande guerra entre as 5 raças, e a humanidade infelizmente perdeu. O Kai fica chocado, é claro, porque no mundo dele, a humanidade na verdade venceu a guerra. O Asura continua dizendo que eles perderam uma guerra há mais de 30 anos, e que as cidades ao redor do mundo foram completamente tomadas pelas outras 4 raças, sem chance. Quanto aos humanos, eles mal conseguem sobreviver, vivendo na correria e se escondendo constantemente. As outras 4 raças agora governam o mundo inteiro, e elas vivem em constante conflito, lutando entre si por território. O Asura e a Saki então apresentam o Kai à cidade humana chamada Neovashal, um refúgio. Um grupo de humanos pegou um espaço subterrâneo que ainda estava intacto e o remodelou, transformando-o em uma cidade subterrânea. A resistência protege as pessoas que vivem ali, lutando bravamente contra as 4 raças. O Kai se pergunta por que os humanos perderam a Grande Guerra, mas para o Asura e a Saki isso é algo bem óbvio e claro. Eles apontam para o quão poderoso era o demônio que ele acabou de ver, e explicam que eles atacam humanos e grupos sem piedade, e os humanos não têm a menor chance de vencê-los. Não só isso, mas cada uma das raças possui um chefe poderoso que eles chamam de herói, e esses heróis são indivíduos incrivelmente fortes e perigosos. Tudo isso soa bastante familiar para o Kai, então ele se pergunta o que diabos aconteceu com o profeta Cid, o suposto salvador da humanidade. O Kai fica chocado ao ouvir que eles nunca jamais ouviram falar do profeta Cid, então ele explica que ele deveria ser o grande herói humano que derrotou as 4 raças, o que é um absurdo. O Asura, com toda razão, aponta que se eles tivessem alguém assim, com tanto poder, eles não precisariam viver escondidos no subsolo, como estão fazendo agora. Nesse exato momento, o corpo principal chega, e o Asura explica que existem várias cidades humanas espalhadas por todo o mundo. Existem grupos de resistência em cada uma dessas cidades, e todos são supervisionados pelo corpo principal. O comandante da resistência é alguém que já salvou muitas e muitas vidas, e o Kai não consegue acreditar nos próprios olhos quando essa pessoa acaba sendo a Jan, especialmente porque todo mundo pensa que ela é um homem, um cara. O Asura e a Saki apresentam o Kai ao comandante e eles explicam que a memória dele está um pouco nebulosa, meio confusa. A Jan começa a sair, mas o Kai não aguenta tudo aquilo e a impede na hora. Ele tenta desesperadamente lembrar a Jan de quem ele é e de como eles estavam, há poucos momentos, fazendo compras juntos.
A Jan, é claro, não tem a menor ideia do que ele está falando, e ela assume que ele a confundiu com alguma outra pessoa. O Kai não consegue acreditar que ela realmente não sabe quem ele é. Então ele pergunta, meio indignado, por que ela está fingindo ser um homem, um cara. A Jan fica chocada ao ouvir isso, e o Kai a lembra que ela queria superar o pai dela, como filha dele. Um soldado chamado Fallon o impede, e a Jan decide simplesmente ir embora. Os novos amigos do Kai se preocupam bastante com ele e dizem que ele deveria urgentemente descansar um pouco. Naquela noite, o Kai examina alguns documentos históricos e descobre que os únicos registros que estão faltando são os dele e os do profeta Cid. Nesse exato momento, o Kai percebe algo muito importante. Se o Cid nunca existiu e a humanidade perdeu a Grande Guerra, então por que os cemitérios que selam as 4 raças ainda existem afinal? No dia seguinte, o Kai pergunta a Saki sobre os cemitérios, mas ela nunca, jamais, ouviu falar deles. O Asura deixa o Kai pegar o carro emprestado, o que, claro, chateia a Saki, mas o Asura diz que foi apenas um reflexo, uma coisa automática. O Kai chega ao cemitério e pensa em como esta é a primeira vez que ele vai sozinho, sem ninguém. Ele fica surpreso ao descobrir que a pedra de bloqueio foi removida e então ele entra. A escuridão logo se transforma em uma luz intensa, e o Kai fica maravilhado ao ver a espada brilhante simplesmente ali, parada. Isso prova a ele que as lendas do Cid devem ser de fato verdadeiras. O Kai puxa a espada do manto e uma voz alta e imponente dá ao Kai a chave de coordenadas do mundo, chamando-a de detentor do código. Nesse exato momento, uma porta gigante e brilhante se abre bem na frente dele, e o Kai ouve uma garota desesperada chamando por ajuda. O Kai fica chocado ao ver que não está mais no cemitério, e ele sobe algumas escadas bem grandes. No topo, ele encontra uma quantidade absurda de correntes sendo usadas para prender apenas uma única garota. As asas dela parecem pertencer tanto a demônios quanto a anjos, e a garota implora ao Kai para libertá-la daquelas correntes. Parece que a garota diz que seu nome é Rin, mas o Kai não consegue ter certeza, pois ela desmaia logo em seguida. O Kai não acha que ela se parece com um demônio, então ele procura desesperadamente uma maneira de libertá-la. O Kai avisa que é melhor ela não atacá-lo depois que ele a libertar, mas ele descobre que não consegue de jeito nenhum quebrar as correntes. Um ataque ainda mais poderoso também falha miseravelmente, então ele está completamente sem opções, pois não tem nenhuma outra arma. Nesse exato momento, o Kai se pergunta se ele pode usar a espada brilhante, então ele diz as palavras mágicas: Detentor do Código. Isso faz com que a arma dele comece a brilhar intensamente, e o Kai fica chocado ao ver que ela se transforma na lendária espada do Cid. Usar a espada causa danos massivos e devastadores, e as correntes são facilmente quebradas. A garota é libertada, mas o Kai se assusta e leva um susto quando ela pula para longe dele bem rápido. Ela grita com raiva, exigindo que alguém chamada Vanessa apareça, e declara que ainda não perdeu para ela de jeito nenhum. Ela pensa que o Kai é um demônio fraco e de baixo escalão que a Vanessa enviou para derrotá-la, então ela o ataca e exige que ele traga a Vanessa para a briga. O Kai conseguiu desviar do primeiro ataque dela, mas o segundo é simplesmente aterrorizante. Nesse exato momento, o Kai ouve uma voz misteriosa dizer que o detentor do código pode, de fato, cortar o próprio destino. O Kai usa a espada brilhante e choca a garota ao fatiar, literalmente, o ataque dela ao meio. O Kai até se surpreende com a própria ação, e a garota exige saber, imediatamente, o que ele acabou de fazer. Ela ainda o chama de demônio fraco, mas o Kai mostra a ela que ele não tem asas, nem cauda, nada disso. O Kai pede para ela começar a confiar nele, e então ela se desculpa, meio sem jeito. Ela tem um rancor muito sério contra demônios, o que faz o Kai perceber que ela definitivamente não deve ser um deles. O Kai se pergunta qual raça ela é, mas ela não acha que isso seja algo importante. Ela o agradece por ter salvado a vida dela, e até se desculpa por ter atacado o Kai, mas ela implora para ele não perguntar sobre a raça dela, por favor. Eles se apresentam formalmente, e a Rin explica que não sabe absolutamente onde eles estão. Ela estava lutando contra a Vanessa, e antes que percebesse, estava aprisionada neste lugar estranho. O Kai fica chocado porque a Vanessa é a heroína dos demônios, e ela é conhecida como a temível Imperatriz das Trevas. Isso significa que a Rin é realmente muito forte, e ela declara com toda a confiança que poderia aniquilar um exército inteiro de demônios, sem esforço. A Rin fica impressionada com o Kai por ter cancelado a magia dela, mas eles são interrompidos de repente quando um monstro assustador aparece. Este monstro soa como um robô, e ele anuncia que o nível de ameaça deles para este novo mundo foi determinado como o pior possível. Eles mal conseguem desviar dos ataques do monstro, então eles decidem simplesmente correr para salvar suas vidas, sem olhar para trás. Escapar se mostra algo bem difícil, pois o monstro é capaz de se teletransportar para qualquer lugar e ele captura a Rin. A Rin então grita de dor enquanto o monstro começa a criminá-la, e o Kai fica furioso consigo mesmo por apenas ficar parado, assistindo a tudo aquilo, sem fazer nada. Sua frustração o impulsiona a agir, então ele diz ao Cid que vai pegar a espada dele emprestada e seu ataque incrivelmente poderoso liberta a Rin. O monstro fica completamente atordoado ao ver a lendária espada proibida e se pergunta o que diabos ela está fazendo ali, naquele lugar. Nesse exato momento, um portal se abre e o Kai e a Rin escapam de volta para o mundo. A Rin expressa o quão assustada ela estava e revela que esta é a primeira vez que alguém de fato faz algo assim por ela. Um gesto tão gentil. Ela foi informada pelos celestiais, pelos espíritos e até mesmo pelas bestas míticas que ela não é uma deles, que ela não pertence a lugar nenhum. Os demônios foram os mais cruéis com ela, pois a chamaram de uma abominação desagradável e sem valor. Foi exatamente isso que a fez entrar em uma briga feia com a Vanessa. O Kai consegue se identificar, pois ninguém se lembra dele, e ele se sente completamente sozinho neste mundo. O Kai diz que o mundo dele era totalmente diferente, porque neste aqui os demônios tomaram conta de todas as cidades, sem exceção. Nesse exato momento, a Rin explica que na versão dela do mundo, os demônios ainda não tomaram o controle, não dominaram tudo. Pouco antes da luta dela com a Vanessa, os demônios começaram a espalhar a notícia de que o herói dos humanos havia acabado de chegar finalmente.
O Kai está em total descrença, pois ele pensa que este é o Cid, mas a Rin não sabe quem era, de fato. O Kai ainda está aliviado porque a Rin parece se lembrar da mesma história que ele, o que é um bom sinal. O Kai pensa que eles são bem parecidos, e a Rin fica super feliz em ouvir isso, porque ninguém nunca, jamais, disse algo assim a ela antes. Lá fora, a Rin desmaia de repente, e o Kai se oferece para levá-la para a cidade subterrânea. A Rin tem muito medo de ir para uma cidade humana, afinal ela não consegue confiar em absolutamente ninguém. A Rin, porém, confia no Kai, pois ele salvou a vida dela, então ela concorda em ir com ele, mesmo com receio. De volta ao seu quarto, o Kai pensa em como a Rin tornou a viagem de volta bem difícil. Ela conseguiu esconder as asas dela, mas ainda se destacava como um dedo polegar dolorido, chamando a atenção. Ela até tentou usar magia bem no meio da cidade, mas o Kai não pode culpá-la. Afinal, ela está cercada por estranhos em um lugar totalmente desconhecido. A arma do Kai voltou ao normal, então ele considera tentar mudá-la de volta, mas é interrompido. Ele é interrompido, porém, quando a Rin precisa de ajuda para desligar o chuveiro. A Rin acha muito injusto como os humanos tomam banho com uma água tão quentinha, porque ela costumava ter que tomar banho e congelar em lagos e rios gelados. Uma vida bem dura. Uma cama macia é algo totalmente novo para ela também, um luxo. Ela notou que a cidade na superfície estava completamente em ruínas, deixando bem claro que os demônios realmente tomaram o controle de tudo. O Kai também determinou que este mundo é o mundo onde os resultados da guerra entre as 5 raças foram completamente invertidos. A Rin simplesmente diz que eles precisam escapar deste mundo e retornar ao mundo deles com a história correta, mas o Kai não tem certeza se existe alguma maneira de fazer isso, se é possível. No meio da noite, a Rin acorda de repente e avisa que os demônios chegaram, e não é boa coisa. A cidade é atacada de surpresa, e os cidadãos são instruídos a evacuar imediatamente para um abrigo seguro. É uma invasão de uma raça inimiga, e o Kai emerge para ver o quão aterrorizantes as coisas realmente estão. O Kai sabia que esta versão do mundo estava em péssimo estado, mas ver o quão encurralada a humanidade foi, o faz perceber o quão desesperadora a situação é, de fato. O que é ainda pior é que não há absolutamente ninguém que possa salvar a humanidade. A Rin se agarra ao Kai, mas ele se desculpa e diz para ela soltá-lo, por favor. Ele percebeu que há apenas uma única pessoa neste mundo que pode desempenhar o papel do Cid, e essa pessoa é ele mesmo, o próprio Kai. Os demônios continuam a aterrorizar a cidade sem piedade, e todos os ataques contra eles falham miseravelmente. A Saki é enviada para pegar uma arma mais poderosa, mas ela rapidamente se encontra em grande perigo. Um demônio está prestes a eviscerá-la, mas o Kai consegue salvá-la bem a tempo por um tris. A Saki fica chocada quando o Kai a diz para usar água contra esses demônios, e ele explica que a água dificulta muito o voo deles. O Jastanisser é quem está em perigo, pois ele começa a ser transformado em pedra, mas o Kai o resgata também, sem hesitar. O Kai é atacado por 2 demônios, mas ele evita o perigo com maestria e agilidade, e a Rin o apoia com um ataque mágico poderoso. O Kai fica impressionado com o quão poderosa ela é, e ela declara com toda a certeza que quer lutar lado a lado com ele. Os amigos do Kai nunca viram ataques como os que o Kai usou, então o Kai explica que ele veio de um mundo onde os humanos venceram a grande guerra das 5 raças, uma vitória esmagadora. O estilo de luta dele e as balas que ele usa vêm diretamente desse mundo, de lá. Os amigos dele acham isso muito difícil de acreditar, mas eles são interrompidos de repente, quando um relatório urgente revela que 2 demônios conseguiram escapar. Isso significa que os demônios estavam apenas explorando a cidade, e muito provavelmente retornarão com ainda mais demônios, em maior número. Eles precisam reportar de volta à sede do exército rebelde, então eles pedem para o Kai ir junto com eles. O Kai está hesitante no início, mas os amigos dele têm certeza absoluta de que não será um problema, por causa do quão incrivelmente poderoso ele é. A sede está localizada na capital real, um lugar estratégico. A capital real foi completamente destruída, mas isso a torna um local perfeito e ideal, porque os demônios jamais esperariam que a sede estivesse em um lugar que foi totalmente arruinado. O Kai então descobre que a Jian assumiu como líder dos rebeldes depois que o pai dela se aposentou devido a uma lesão grave. Kai se encontra com Jian e os outros líderes, mas eles acham difícil acreditar que ele é de outro mundo onde a humanidade derrotou os demônios. É tão inacreditável que alguns membros ficam chateados. Kai então revela que em seu mundo ele era amigo de infância de Jian, e é por isso que ele agiu como se eles se conhecessem antes. Kai menciona nomes que incomodam Jian e ela encerra a reunião. Mais tarde, Kai é avisado que Jian quer um novo encontro, em segredo. A informação de Kai sobre a fraqueza dos demônios à água foi incrivelmente útil, então eles podem acreditar nele se ele continuar certo. Kai então se encontra com Jian, e ela revela que ele estava certo. Ela é de fato uma mulher. As únicas pessoas que sabem disso são Fallon e alguns executivos veteranos. Os nomes que Kai citou eram os apelidos que Jian usava para o pai e o avô. É bem convincente que Kai seja de outro mundo, mas Jian ainda está cética. O conhecimento e as habilidades de batalha de Kai podem ser úteis, então confiar nele vale o risco. Jian então revela que precisa da ajuda dele. Eles planejam se unir às outras 5 cidades para cercar e repelir os demônios invasores. Se tiverem sucesso, não precisarão abandonar a cidade. Rin teme que a retaliação atraia mais demônios, e se um de alto escalão aparecer, pode explodir a cidade inteira com uma única rajada de magia. Jian fica frustrada, pois já sabe de tudo isso, mas determinou que não tem outra escolha. Kai choca a todos, porém quando sugere que há apenas um demônio que eles deveriam visar. A heroína dos demônios, a Imperatriz das Trevas Vanessa. Jian não consegue acreditar que ele está sugerindo isso, porque Vanessa é um monstro absoluto. 30 anos atrás, ela aniquilou a força de defesa da capital e ocupou o palácio do governo sozinha.
Kai sabe o quão perigosa ela é, mas também sabe que a única coisa que vai funcionar em um monstro como ela é a espada de Cid, a detentora do código. Por ser uma ideia perigosa, Kai sugere que ele e Rin sejam os únicos a lutar contra Vanessa diretamente. Ele explica que em seu mundo, um homem chamado Cid derrotou Vanessa sozinho. Jan se pergunta se Kai é capaz do mesmo, mas ele só espera que sim. Jan então se pergunta por que Kai está fazendo tudo isso, e ele concorda que parece loucura se arriscar tanto por um mundo que não é o dele. No entanto, Kai pensou muito nisso. Seus amigos lutaram tanto por suas vidas, e ele não seria capaz de escapar e retornar ao seu mundo se não fizesse algo para ajudá-los. Kai volta a falar sobre seu plano, e explica que as forças demoníacas estão principalmente posicionadas perto da fronteira, pois estão de olho nas outras 3 raças e não se preocupam muito com os humanos. Os demônios perto da capital real provavelmente representam apenas cerca de 10% da força demoníaca. Enquanto ele luta contra Vanessa, ele gostaria que o exército rebelde mantivesse os outros demônios ocupados. Jian está confiante de que podem mantê-los ocupados por algumas horas, mas tem certeza de que muitas vidas serão perdidas no processo. Nesse momento, Fallon revela que atrás do palácio há uma linha de trem subterrânea particular que a família real usava como refúgio. Ninguém sabe disso, e o pai de Jian foi quem teve a ideia de usá-la contra os demônios. Na época, não havia ninguém forte o suficiente para lutar contra os demônios, então ele desistiu do plano. O pai de Jian provavelmente não contou a ela porque não queria que seguisse com um plano tão imprudente. Jian não consegue acreditar que Fallon guardou isso em segredo, e Fallon admite que também se viu confiando nas habilidades de Kai. Não há tempo para hesitar, pois os demônios provavelmente estão se preparando para atacar, então Jian declara que é hora de desafiar o herói dos demônios e retomar a Federação Urza. Enquanto o grupo se prepara para a missão, Rin pensa em como ela odeia todas as raças e como se odeia mais por ser feita de tudo que ela detesta nas raças. Kai é a única pessoa que a abraçou, então ela espera que ele não morra nesta missão perigosa. O exército rebelde então segue para o palácio do governo através da passagem subterrânea. Enquanto as forças principais mantêm os demônios ocupados, o plano é libertar quaisquer cativos na capital e derrotar Vanessa. Saki não consegue acreditar que os 4 têm que confrontar Vanessa, mas Kai diz que são os únicos em quem confia para apoiá-lo. Isso não faz Saki ficar menos assustada, então Rin promete que é forte o suficiente para vencer qualquer um, exceto Vanessa. Se ela acabar enfrentando Vanessa sozinha, Rin declara que simplesmente se autodestruiria e levaria Vanessa com ela. Asura teme que sejam detectados pelos demônios, mas Kai explica que os demônios são realmente sensíveis apenas à magia. Humanos não têm habilidades mágicas, então deveria ser mais difícil para eles serem notados. Asura está tão nervoso que suas mãos estão tremendo, mas ele sabe que se derrotarem os demônios, serão a sensação do mundo. Eles serão elogiados e talvez até recompensados. Depois de uma longa viagem, Jian faz um discurso inspirador para seu exército rebelde. Ela aponta que eles têm lutado contra os demônios desde que se pode lembrar, e tudo isso foi em preparação para este dia. Jian declara que finalmente é hora de eles saírem de seu porão escuro e terem suas vozes ouvidas. Todos aplaudem em concordância, então Jian lidera o ataque à superfície. Lá, Kai fica chocado ao ver como o palácio do governo se parece, pois está infestado de demônios. Um demônio usa um ataque mágico, mas Kai já o viu antes, e ele acerta um contra-ataque. Ele consegue acabar rapidamente com ele, mas vários outros demônios aparecem. Kai e Rin sinalizam um para o outro como se soubessem exatamente o que fazer, e eles usam um poderoso ataque combinado para aniquilar um enxame de demônios. Todos ficam maravilhados com o ataque, então Kai explica que usou uma bala fabricada em seu mundo para combater grupos de inimigos. Kai decide que é hora de procurar Vanessa, e ele começará no último andar do lado norte. As escadas do norte desabaram, porém, e eles terão que passar por 10 lances de escada no sul. Jian então dá instruções aos outros grupos. O grupo 1 é responsável por garantir que nenhum demônio entre no palácio, e o trabalho do grupo 2 é resgatar os prisioneiros subterrâneos. No caminho pelas escadas, Fallon revela que não viu Kai puxar o gatilho de sua arma quando ele lançou seu ataque contra um enxame de demônios. Não há como o ataque ter vindo de sua arma, então Fallon começa a suspeitar que Kai não está contando algo sobre Rin. Jian interrompe a conversa deles, porém, e menciona como Kai desafiará Vanessa 1 contra 1. Ela espera que Kai não volte atrás em sua palavra, e ele a assegura de que não o fará. Nesse momento, Rin avista um pequeno diabinho, e ele invoca um grande demônio. Este demônio é claramente muito perigoso, pois ataca um cara do grupo deles, mas Fallon entra em ação para cortar os dedos do demônio, e ela salva o cara. Fallon diz aos outros para irem em frente, pois ela pode facilmente lidar com esta besta. Então Jian diz que eles a verão novamente no topo. Em outro lugar, vemos que a missão está indo bem, pois o grupo 2 faz contato com os prisioneiros, e o grupo 1 afasta alguns demônios. De volta ao nosso grupo, todos ficam preocupados quando um ataque é direcionado diretamente a Jian. Jian está completamente ilesa depois que a atinge.
Porém, e ela explica que está usando uma armadura élfica. Quando se trata de resistência mágica, nada é melhor. Jan diz a Kai para ir em frente, e ele jura manter sua promessa de derrotar Vanessa. Eles partem, e Jan declara que o oponente do demônio é o Cavaleiro da Luz Sagrada. O grupo de Kai agora está reduzido a 4, e eles colocam algumas braçadeiras que impedirão os demônios de vê-los. Rin quase revela seu segredo explicando que usou magia de barreira nas mangas, mas Kai a impede. Eles inventam uma mentira sobre como funciona e apenas dizem que refrata a luz e os esconde. Nesse momento, um monstro aterrorizante aparece, e Rin lembra a todos para ficarem em silêncio. A besta chega muito perto deles, mas eles estão escondidos por suas mangas, e o monstro vai embora. Kai então diz a Sake e Asura para esperarem em uma sala de descanso. Se parecer que Kai vai perder sua luta contra Vanessa, então eles terão que apagar todas as luzes para que Kai e Rin possam escapar. O grupo se separa ao som de um alarme logo depois. Rin não tem ideia de como eles poderiam ter sido encontrados, então Kai suspeita que deve haver sensores infravermelhos no prédio. Um demônio aparece diante deles e ele chama Rin de hedionda por ter asas estranhas. Kai o cala e exige saber como eles foram encontrados. O demônio revela que foi ideia de Vanessa usar o sistema de vigilância humano. Ele explica que Vanessa ficou realmente satisfeita em ver os humanos invadindo, e ela está curiosa para saber por que eles decidiram acabar com suas vidas dessa forma. Kai quer que este demônio os leve até Vanessa, já que ela está tão feliz por eles estarem lá. Mas o demônio prefere se divertir um pouco. Ele prepara um ataque, e Kai fica chocado quando Rin o agarra. Ela joga Kai pro lado e diz pra ele ir em frente sem ela. Kai recusa, mas ela diz pra ele não se preocupar. Ela promete estar logo atrás dele e ela usa sua magia de gelo para separar Kai da luta. Kai está furioso, mas não tem escolha a não ser continuar. O demônio pode sentir o cheiro de todas as raças vindo de Rin, então ele só pode se perguntar o que ela é. Rin explica que nem ela sabe o que é, mas ela sabe que odeia demônios. Rin prepara um ataque e declara que só quer estar com Kai. Se os demônios planejarem interferir nisso, então ela os eliminará. Kai chega ao último andar, e ele é saudado pela Imperatriz das Trevas Vanessa. De volta com Jan, seu grupo está fazendo o seu melhor, mas o demônio mal os nota e ele os chama de fracos. Um de seus ataques de fogo não faz nada a Jan, e ele fica chocado ao perceber que ela está usando uma armadura élfica. Jan então transforma sua arma em um arco longo, e o ataque que ela libera causa um dano devastador. O demônio ainda não consegue acreditar que ela usou itens mágicos élficos e angelicais, porque se forem usados por humanos incapazes de magia, isso irá corroer sua fonte de vida. O demônio zomba dela por sacrificar sua vida, mas ela põe fim à vida dele. Jan não se arrepende de sua decisão de forma alguma, porque é o tipo de resolução que um humano precisa para derrotar um demônio. Seu sacrifício também não é nada comparado a enfrentar um herói demônio como Kai está fazendo. Nesse momento, outra besta aterrorizante ameaça tirar a vida de Jan, mas Fallon chega para resgatá-la. Os demônios sabem o quão perigosa Fallon é, pois a chamam de Dragonar. A situação lá fora está piorando cada vez mais, então as garotas determinam que tudo depende da luta de Kai contra Vanessa. De volta com Kai, Vanessa revela que é uma súcubo. Ela se oferece para amar Kai, mas Kai aponta que a única coisa que ela realmente ama é a carnificina. Vanessa o confunde com o guerreiro que usa armadura élfica, mas Kai explica que ele é alguém que vem de um mundo onde a história afirma sua derrota. Ela se recusa a acreditar que tal mundo exista, e ela fica ainda mais chocada quando Kai lhe diz que os humanos foram os que venceram a Guerra das Raças. Isso a faz rir, pois as outras raças são muito mais poderosas que os humanos, e ela se pergunta quem foi que a derrotou. Kai diz o nome profeta Cid, e ela começa a sussurrar coisas como se lembrasse de algumas coisas sobre Cid. Ela diz que não é nada, porém, e apenas se prepara para a batalha. Kai rapidamente cancela a magia dela e declara que ela subestima demais os humanos. Seu contra-ataque não faz nada, porém, porque Vanessa estava usando magia de ilusão. Ela fica impressionada com a arma de Kai, porque ela anula a magia dela e libera um ataque semelhante ao sopro de um dragão. Seu próximo ataque poderoso abre um buraco na parede e ela se amaldiçoa por errar porque estava tentando evitar causar destruição à sua fortaleza. Vanessa avisa que ela usa uma explosão que pode destruir qualquer raça e se pergunta o que ele planeja fazer a respeito. Ela libera o ataque insanamente poderoso, e todos ao redor de todo o palácio podem sentir seu poder destrutivo. Vanessa declara que é impossível sobreviver ao seu ataque. Apenas um dos heróis de cada uma das outras 4 raças pode sobreviver a ele, então ela se pergunta por que Kai ainda está vivo. Kai pensa em como tudo foi graças à espada de Cid, e Vanessa se pergunta de onde veio a espada. Nesse momento, Rin aparece para defender Kai, mas ele percebe que ela está gravemente ferida. Rin se recusa a deixar que isso a impeça, porém, e ela diz a Vanessa para vir até ela. Nesse momento, um portal se abre atrás de Vanessa, e o monstro com som robótico de antes a agarra.
Seu nome é Last Riser e ela determinou que Vanessa tem um alto potencial de influenciar este mundo depois de ouvir o nome Cid. Vanessa percebe o que está acontecendo, mas é tarde demais, pois Last Riser já começou a remover o código de Vanessa deste mundo. Vanessa consegue se libertar de suas amarras, e ela vira o jogo contra Last Riser. Vanessa chama Last Riser de cachorro de alguém chamado Mafria, e declara que alguém como ela nunca poderia tirar sua cabeça. Vanessa mostra o incrível poder de uma heroína, ao dizer dispersar, e seu ataque causa um dano massivo. Last Riser está apenas mal viva, então ela escapa de volta através de seu portal. Kai não consegue acreditar que essa Vanessa foi a heroína que Rin lutou, mas algo está errado. Rin diz que a Vanessa de seu mundo antigo não era tão assustadora quanto esta Vanessa. Vanessa não consegue entender por que suas feridas não estão cicatrizando, mas isso não é tão importante quanto terminar sua luta com Kai e Rin. Vanessa se prepara para eliminar nossos heróis, mas Rin corre para segurá-la, e ela diz a Kai para fugir. Ela se coloca em uma prisão de sombras com Vanessa, mas Vanessa zomba dela por pensar que poderia detê-la. Vanessa mostra a ela o quão frágil é sua barreira, destruindo-a, e ela se prepara para acabar com Rin. Kai corre para resgatá-la enquanto Rin tenta dizer a ele para fugir, mas Vanessa apenas libera um poderoso ataque sobre ele. O corpo de Kai agora está sem vida, então Rin grita por ele. Rin soluça incontrolavelmente, e Vanessa diz a ela que Kai não está mais vivo. Ela se pergunta se Rin tentará se vingar ou tentará fugir para salvar sua vida. Vanessa zomba dela mais, pois pensa que ela perdeu a vontade de viver, mas ela fica atordoada quando as feridas de Rin começam a cicatrizar. Rin fala com uma voz terrivelmente calma e declara que nunca perdoará Vanessa. Rin passa por algum tipo de transformação, e Vanessa fica atordoada porque a aparência caótica de Rin parece ser uma mistura de todas as 5 raças. Rin apenas diz a ela para calar a boca enquanto ela começa seu ataque, e ela consegue empurrar Vanessa para trás. Vanessa eventualmente a para, porém, enquanto ela ri como uma psicopata, e ela diz a Rin que ela deveria ter usado esta forma desde o início. Se ela tivesse, então Kai poderia ter conseguido escapar. Vanessa determina que Rin deve ter tido medo de mostrar sua verdadeira forma a Kai, com medo de que ele a rejeitasse. Vanessa zomba dela por ser a coisa mais distante de um humano e por ter medo de ser chamada de monstro. Ela então culpa a hesitação de Rin pela morte de Kai, e Rin não pode negar. Rin se arrepende de não ter feito isso antes, mas ela sabe que não pode trazer Kai de volta. Nesse momento, Rin fica muito séria, e ela diz a Vanessa que é hora de ambas as vidas delas terminarem. Ela agarra Vanessa e lança uma maldição sobre as duas. Rin explica que as gotas de sangue saindo de Vanessa são gotas de sua vida, e nada que Vanessa possa fazer as impedirá de fluir para fora dela. O sangue continuará a fluir delas até que ambas as vidas terminem. Rin declara que tudo acabou, mas ela fica confusa e desmaia. Vanessa explica que uma maldição depende de quanto poder mágico seu usuário possui. Vanessa então revela que preparou um feitiço muito antes de a luta delas começar. Este feitiço impede quaisquer feitiços mágicos lançados pelas raças mais poderosas. Como Rin é uma mistura de todas as raças, este feitiço a afeta várias vezes mais. Vanessa elogia por durar tanto e ela lamenta por não pertencer a nenhuma raça. Rin está completamente derrotada, então ela começa a pedir desculpas a Kai repetidamente. Vanessa já ouviu o suficiente, então ela usa um ataque para acabar com a vida de Rin. Ela fica completamente horrorizada, porém quando vê que Kai de alguma forma resgatou Rin, Kai agradece a Rin por aguentar enquanto ele estava inconsciente, e ela se pergunta se está sonhando. Vanessa aponta que nenhum humano poderia sobreviver depois de ser atingido por sua magia explosiva a uma distância tão próxima, e Kai pensa em como ele foi mais uma vez salvo pela espada de Cid. Vanessa fica chocada ao ver que ele quer desafiá-la novamente, então ela diz para ele saber o seu lugar. Ela o lembra que ele é apenas um pedaço de lixo que teve sorte, e ele teve que rastejar de volta enquanto Rin lutava por ele. Isso sai pela culatra, porém, pois Kai declara que é por isso que ele deve derrotá-la. Rin arriscou sua vida lutando contra Vanessa, então Kai declara que ele deve mostrar a mesma determinação. Vanessa se pergunta se ele também tem algo na manga, e ela explica que todos os humanos que ela lutou proclamaram que mostrariam a ela a força dos humanos. No entanto, todos eles se revelaram mentirosos. Vanessa lista os heróis de cada raça e explica que ela realmente os reconhece. No entanto, quando se trata dos humanos, não há herói. Vanessa se pergunta se Kai quer assumir este título, mas Kai diz que não tem desejo de se tornar o herói da humanidade. Kai pretende mostrar algo a ela, então ela se pergunta se ele mostrará a ela a força ou o potencial dos humanos. Kai diz que não é nenhum desses, pois ele realmente pretende mostrar a ela o espírito dos humanos. Este mundo não tem herói para os humanos, mas Kai será de bom grado o representante da humanidade enquanto luta contra Vanessa. Vanessa não se abala com sua declaração e ela invoca um ataque chamado o Planeta do Diabo. Esta coisa é gigantesca, mas Kai usa sua espada para eliminá-lo. Vanessa prepara outro ataque aterrorizante, mas Kai contata os outros e os faz apagar as luzes.
Humanos não têm habilidades mágicas, então Vanessa não pode senti-los no escuro, mas ela pode ver a espada de Kai. Ela lança um ataque contra ela, mas acontece que Rin estava segurando-a como uma distração. Kai aparece atrás de Vanessa e declara que treinou 10 anos para este exato momento. Rin joga a espada para ele, e Kai diz que a luta acabou. Vanessa aceita sua derrota e Kai a corta. Nesse momento, Kai fica chocado quando Vanessa começa a se lembrar de quem é Cid, o profeta. Ela se lembra dele dizendo a ela sobre como o mundo seria reescrito, e ela percebe agora que era disso que ele estava falando. Cid chamou de reencarnação do mundo, mas isso significa que alguém está por trás disso. Alguém reencarnou o mundo e Kai deve encontrar o ser que o fez. Vanessa pensa que deve ser um dos outros 3 heróis, e ela explica que Cid previu a estranha ocorrência que aconteceria neste mundo. Ela revela que Cid realmente confiou a espada a ela, porque é a única chave para corrigir a alteração do mundo. Kai fica chocado porque a história diz que ela e Cid eram inimigos que lutaram implacavelmente um contra o outro. Vanessa admite ter lutado contra Cid, mas revela que essa não é a história completa. Há um código proibido escondido no mundo que Cid conhece. É chamado de Código Zero, e é uma magia problemática. Vanessa parabeniza Kai por derrotá-la, e ela reconhece a coragem que ele teve para largar sua arma definitiva. Vanessa elogia seu planejamento inteligente e reconhece o poderoso espírito humano. Vanessa começa a desaparecer, mas avisa Kai para estar preparado, caso se reencontrem. Ela promete lutar com ele como uma súcubo na próxima vez, e então some. Kai está exausto, mas agora pode relaxar, já que Rin o informa que ele venceu o herói dos demônios. É anunciado aos outros grupos rebeldes que Jian e seu exército retomaram a capital real, derrotando o herói dos demônios. Kai pensou que algo tinha acontecido com ele e Rin, mas na verdade o que ocorreu foi o oposto. Algo aconteceu com o mundo, e eles foram os únicos 2 que não foram afetados por isso. Rin só quer que as coisas voltem a ser como eram antes, e Kai concorda. Jian agradece Kai por ajudar o exército rebelde, mas ela consegue perceber que algo não está certo. Kai não tem certeza se conseguiria derrotar Vanessa caso a visse novamente, mas Jian só quer que ele celebre a vitória, afinal. Graças a ele, os humanos poderão reconstruir a cidade, deixando-a ainda melhor do que era 30 anos atrás. Jian deixará essa responsabilidade para aqueles que já estavam por aqui 30 anos atrás, enquanto revela que está de partida de Urza. Ela então explica que 3 federações foram tomadas, uma pelos Celestiais, outra pelos Espíritos e a última pelas Bestas Míticas. Existe um grupo rebelde lutando contra cada uma dessas federações, e Jian trabalhará com eles para lançar uma operação em larga escala. Derrotar o herói dos demônios certamente causará uma grande comoção entre as outras raças, então Jian quer que Kai e Rin a acompanhem nessa jornada. Com a ajuda deles, ela espera conseguir realizar o que os humanos do mundo de Kai fizeram. Jian pede a Kai para lutar ao lado deles, para que possam enfim terminar a grande guerra das 5 raças. Ela se pergunta por que Kai está tão silencioso, então ele explica que está completamente maravilhado com ela. A Jian do mundo dele sempre foi ambiciosa, sim, mas também tinha um lado bem mais infantil. Ela sempre conversava com Kai sobre assuntos pessoais e ficava pensando em quais presentes dar aos seus amigos mais próximos. Jian não consegue acreditar que esse lado dela realmente existe, e Kai promete contar mais detalhes sobre isso quando tiverem um tempo. Kai concorda em lutar ao lado de Jian, mas também pede o apoio dela em sua própria luta contra os 3 heróis que ainda restam. Ambos concordam em terminar a guerra das 5 raças juntos, e Rin diz que se juntará a eles apenas para estar ao lado de Kai, claro. Mais tarde, as tropas ainda não conseguem acreditar que realmente conseguiram retomar a capital real. Sem tempo a perder, Kai promete acabar com a grande guerra das 5 raças por conta própria. Então ele descobrirá quem está por trás de toda essa reencarnação do mundo, e colocará as coisas em seu devido lugar. Um tempo depois, vemos Rin correndo de alguém, e um sujeito a ajuda. Rin acorda desse sonho e ficamos sabendo que nosso grupo está se dirigindo para outra federação. Pedidos de assistência estão chegando de diversos outros países, e Jian é neste momento a grande esperança da humanidade. Um olhar para o passado, pouco antes de deixarem a capital, mostra que uma demônio havia aparecido diante deles. Ela estava bastante chateada por terem derrotado sua irmã Vanessa, e atacou Kai. Rin a deteve, e a demônio explicou que só queria dar as boas-vindas aos humanos. O nome dela era Meryl, e Kai se perguntou se ela seria por acaso mais forte que Vanessa. Meryl garantiu a eles que não teriam vencido se ela estivesse por perto, e Kai presumiu que ela estava ali para de alguma forma se vingar por Vanessa. Meryl deu uma boa gargalhada com isso, porque, embora ela ame a irmã, o fato de Vanessa não estar mais por perto significa que ela é a número 1 agora, né? Ela foi direto ao assunto e explicou que, se os demônios decidissem se unir, poderiam facilmente retomar a capital real a qualquer hora. Os demônios estão propositalmente deixando-os ter a capital real, pois querem, na verdade, uma pausa nas batalhas. Kai, no entanto, viu através da farsa dela e determinou que os demônios temiam que mais lutas os deixassem vulneráveis às outras 3 raças.
Himmel apenas ofereceu deixá-los manter a capital, contando que os demônios pudessem ficar com todos os outros territórios. Kai concordou em informar o comandante, e Himmel só pediu para Rin parar de lançar aqueles olhares furiosos para ela. Himmel prometeu torcer por eles, mas Kai sabia muito bem que ela só queria que todos se eliminassem mutuamente. Himmel percebeu que tinha sido pega em flagrante, então prometeu derrotar os humanos um dia. Ela os avisou sobre o herói celestial chamado Alfrea, e então partiu. De volta ao presente, nosso grupo discute como eles irão enfrentar os Celestiais. Os Celestiais são basicamente elfos, anões, fadas e anjos. Eles são mais covardes e astutos que os humanos, e criam itens mágicos poderosos para usar em suas batalhas. Demônios são considerados monstros, mas os Celestiais são vistos como humanos aprimorados. Nosso grupo se prepara para encontrar uma área de descanso, mas Rin sente que uma besta mítica está bem acima deles. Isso é incrivelmente estranho, já que ainda estão em território demoníaco. Então Kai diz a todos no comboio para avançar em velocidade máxima, sem parar. As tropas disparam contra o dragão, mas ele simplesmente ataca o comboio deles. Kai e Rin se unem para usar um ataque poderoso, e conseguem de fato afugentar a besta. Depois que as outras tropas são resgatadas, o exército inteiro chega à área de descanso. Naquela noite, Kai diz a Rin que há uma barraca separada para soldados femininas, mas ela se recusa terminantemente a sair. Jin chega e Fallon leva Kai para fora para ter uma conversa com ele. Ela ficará de guarda do lado de fora, enquanto Kai fica de guarda dentro da barraca. Fallon teme que as pessoas descubram que Dina é uma mulher se ela ficar muito perto dela, então é melhor que Kai seja quem esteja ao seu lado. Jean terá que remover sua armadura para dormir, então ela avisa Kai para não ter nenhuma ideia engraçadinha, viu? Kai retorna à barraca e encontra Rin fazendo uma massagem em Jean. Fingir ser um cara é bem difícil, então Jean realmente aproveita aquele momento para relaxar. Kai ainda não consegue acreditar que um dragão apareceu, e ele assume que estava lá para fazer um reconhecimento da área, depois que a notícia da derrota do herói demônio se espalhou. Jian explica que eles se certificaram de que a capital real estava muito bem protegida antes de partirem, então não há necessidade de se preocupar com ataques por lá. Jian fica muito séria, pois tem algo importante para contar a Kai, mas isso acaba sendo apenas que ela se mexe e se revira bastante durante o sono. Momentos depois, Kai fica realmente desconfortável, pois não consegue dormir com as garotas grudadas nele. Na manhã seguinte, Kai está exausto, e ele apenas finge que não conseguiu dormir por causa do estresse de ter que ser o guarda-costas de Jian. É anunciado que eles cruzarão a fronteira em breve, o que significa que finalmente terão chegado à Federação Baixa. O destino deles é o quartel-general do Exército Rebelde, localizado em uma cidade bem nos arredores da Federação Baixa. Saki se prepara com uma arma, porque é crucial atacar primeiro caso eles encontrem um Celestial. As armas deles são mais eficazes contra Celestiais do que contra dragões, mas Kai ainda lembra Saki para respirar fundo antes de atirar. Humanos e Celestiais são bem parecidos, então Kai diz a ela para ter muito cuidado antes de atirar em qualquer pessoa. Rin mostra algumas frutas que encontrou, mas Kai se pergunta se elas não seriam venenosas. Rin não acha que sim, porque só faz umas cócegas de leve quando ela morde, mas Kai surta, afinal isso é provavelmente veneno. Esta não é a primeira vez que ela as come não, pois uma vez ela já as comeu na Floresta Élfica. Dina explica que a fruta está ali por causa da invasão celestial. A cidade humana foi enterrada junto com a Floresta Élfica, sabe? Justo então, nosso grupo percebe que está sendo calorosamente recebido por civis. Um conselheiro do Exército Rebelde da Federação Baixa os cumprimenta e se apresenta como Zephyr. Eles recebem a notícia de Kai derrotando o herói demônio, e isso deu uma enorme esperança a todas as tropas. Zephyr tem algum tipo de passado com Fallon, e ele está surpreso por ter vivido o suficiente para vê-la novamente, depois de tanto tempo. Eles então todos se dirigem para ver o comandante rebelde da Federação Baixa, chamado Dante. Ele é descendente de alguma família real, então se autodenomina um imperador, veja só. Fallon sabe tudo sobre esse sujeito, e ela explica que ele é muito invejoso, desconfiado e, para completar, obsessivo. Por causa disso, ele vê Jian como uma grande ameaça. O grupo é recebido pela assistente do comandante, chamada Kibiri, e ela explica que deve estar presente sempre que alguém quiser falar com o comandante, sem exceção. O comandante Dante reclama que eles estão atrasados, então Jian explica que tiveram que lidar com o dragão, sabe? Esse sujeito rude não quer ouvir desculpas de jeito nenhum, e ele simplesmente vai direto ao assunto. Ele sabe que o exército de Dian derrotou o herói demônio, então ele assume que ela pretende ter ainda mais glória, roubando seu exército rebelde da Federação Baixa. Dian explica que o exército da Federação Baixa pediu a ajuda dela, mas Dante não teve absolutamente nada a ver com isso. Seus assistentes chamaram por ajuda sem a permissão dele, veja só. Dian aponta que os Celestiais precisam ser eliminados, e que não importa quem leve a glória, o que importa é o resultado. Ela oferece alguns conselhos a Dante, mas ele se sente insultado porque, aparentemente, imperadores não precisam de conselhos, né? Jian dá o conselho mesmo assim e explica que eles não serão os únicos a decidir quais honras serão concedidas após derrotar os Celestiais. O povo é quem decidirá, então tudo o que podem fazer é se comportar de uma maneira que seja digna de respeito. Depois, Zephyr mostra a todos um mapa dos territórios inexplorados onde os Celestiais residem.
Eles não sabem onde está o herói dos Celestiais, então todos ficam chocados quando Jean declara que será ela quem liderará a busca. Dante está claramente chateado, mas Jean ainda pergunta se pode pegar emprestado os soldados de elite do exército dele. Mesmo assim, Dante a zomba por ir para a linha de frente, mas ela explica que está escolhendo emprestar sua vida àqueles que continuam a lutar bravamente nesta terra. As tropas estão em total admiração por ela, mas Dante claramente não está nada feliz. Naquela noite, Rin espera ansiosamente o jantar ficar pronto, mas os outros se perguntam se a sopa que ela fez será realmente comestível, sabe? Asura começa a falar sobre a assistente que conheceram mais cedo, mas essa garota deixou Rin bem inquieta. No dia seguinte, Jean e as tropas chegam à Floresta Élfica. De volta à base, Dante ainda pensa que Jean é um homem, e ele odeia o quão imprudente Jean é, de verdade. Kibiri, claro, concorda com ele, dizendo que generais deveriam permanecer no acampamento da retaguarda enquanto comandam o exército, não é mesmo? Kibiri diz ao comandante para não se estressar com Jean e sua imprudência, e Dante a elogia por ser sua única subordinada realmente adequada. Um tempo depois, Jean retorna à base com informações mais do que suficientes para criar um mapa detalhado. Fallon está chateada porque Jean foi em uma expedição sem ela, mas Kai aponta que ela fez isso justamente para ganhar a confiança do exército rebelde da Federação Baixa. Eles têm sua reunião de estratégia no dia seguinte, e todos ofegam quando Jean revela que encontraram pegadas celestiais perto de algumas rotas de patrulha. Ela quer explorar o território celestial novamente para que possam planejar uma estratégia de invasão, então ela pede a cooperação de todos, sem exceção. Rin quer ansiosamente lutar contra alguns anjos e elfos, mas Jean adverte contra entrar descuidadamente em território inimigo, o que seria um erro. Rin concorda em esperar, mas ela percebe que não viu Kibiri por perto em lugar nenhum. Dante também não está por perto, mas Kai apenas assume que é porque ele não se importa muito em estar no campo de batalha. Em outro lugar, Dante está ocupado enchendo a cara e furioso com Jean assumindo o comando de tudo. Kibiri tem uma solução, no entanto, e explica que Dante só precisa alcançar algo ainda maior que Jean. Ela lhe entrega uma nota com o que tem em mente e declara que se ele for bem sucedido, então ele terá sua glória de volta, garantido. Mais tarde, Zefim fica chocado ao saber que Dante vai liderar pessoalmente os soldados para dentro da Floresta Élfica. Dante diz que já tem alguém explorando a Floresta Élfica para ele, mas esta é a primeira vez que Zefim está ouvindo falar sobre isso. Zefim teme que isso cause problemas com a força rebelde de Jean, mas Dante o lembra de forma bem clara quem é que manda por ali. Dante permite que Zefim se junte a ele, mas o instrui a não dizer absolutamente nada a Jean. Em outro lugar, Rin está hesitante em contar algo a Kai porque teme que isso possa causar problemas. Kai diz a ela para cuspir logo de uma vez, então Rin revela que não acha que Kibiri seja de fato humana. Na floresta vemos que um massacre acabou de acontecer, uma cena terrível. Alguns elfos estão chocados porque o herói dos Celestiais decidiu traí-los. Ele odeia todas as outras raças, mas também acha que elfos, anões e fadas simplesmente não são necessários. Os elfos acham que ele enlouqueceu de vez, e se perguntam quem é o monstro que está por trás dele. O herói lhes diz que eles não precisam saber, porque a partir de agora ele está rompendo todos os laços com eles. Os elfos estão tão chocados que não conseguem se mover, então o herói os ataca sem piedade. Ele congela o elfo ancião e a outra elfa cai no chão. Um tempo depois, ela acorda em pânico e ela tem algum tipo de telepatia que a permite ouvir os outros elfos preocupados. Eles querem desesperadamente saber onde está o ancião, mas ela os acalma e diz a todos para se reunirem para uma importante reunião. O nome dela é Rairin, e ela é informada de que seu grupo capturou alguns humanos, por sinal. Um olhar para nosso grupo revela que eles não conseguiram contatar Dante desde o dia anterior, o que é preocupante. Foi bem estranho ele ter avançado para a floresta daquele jeito, então Kai assume que ele foi instigado por alguém. Ele prevê que Kibiri é uma espiã elfa, já que elfos podem facilmente se disfarçar de humanos, escondendo suas orelhas pontudas. Pode haver outros espiões elfos no exército, então Jean decide que eles terão que investigar por conta própria, sem ajuda externa. Eles eventualmente encontram a cena de uma batalha, o que deixa bem claro que Dante e os outros caíram em uma armadilha. A armadilha parece bem óbvia, porque é apenas um círculo mágico gigante, mas revela que a verdadeira armadilha está, na verdade, acima deles. A armadilha é difícil de ver por causa da luz do sol, mas Kai tem conhecimento prévio de seu velho mundo sobre como os elfos gostam de usar múltiplas armadilhas, todas de uma vez. Justo então, Rin sussurra para Kai que ela sente algo bem por perto, e ela pensa que é um elfo. Eles seguem em sua direção, e Kai diz aos outros que Rin, através de um treinamento especial, consegue sentir magia. Eles chegam ao local de onde vinha o cheiro, e todos ficam atordoados ao serem subitamente transportados para algum lugar. Saki acusa Asura de ter sido um pouco atrevido com ela, mas ele aponta que ela o usou como uma almofada de pouso. Ora, eles parecem estar na floresta élfica, e Kai explica que acabaram de passar por um portal celestial. Justo então, uma garota estranha aparece e implora para uma borboleta ser sua amiga. Que coisa! Fallon avisa a todos para terem muito cuidado porque a garota é definitivamente uma celestial, e a garota esbarra em Asura.
Ele tenta perguntar de onde ela é, mas ela só se pergunta por que não sente nenhuma magia vindo dele, o que é estranho. Asura explica que é porque eles são humanos, mas isso só faz a garota fugir, morrendo de medo de que eles a comam viva. Nosso grupo a segue, e eles são recebidos por arqueiros. Kibiri aparece para impedi-los de atirar, no entanto, e ela expressa sua descrença por eles terem conseguido ativar o portal, algo que parecia impossível. Jean a chama de espiã na cara dura, e exige saber onde estão Dante e os outros. Kibiri revela que eles estão vivos, mas inalaram o pólen de algumas plantas paralisantes, então não conseguirão se mover por alguns dias, infelizmente. Jean exige que ela liberte os reféns, mas Kibiri tem um pedido a fazer primeiro. Ela reconhece que eles derrotaram o herói dos demônios, então Kibiri pede que eles lutem contra os anjos em nome dela. Nosso grupo fica chocado porque elas são ambas celestiais, mas Kibiri explica que os anjos as traíram, veja só. Nosso grupo é levado para ver Hairen, e ela explica que eles são os primeiros humanos a jamais entrar na Vila Élfica. Hairen percebe que Jean está usando uma armadura élfica, então Jean explica que a recuperou depois de derrotar alguns demônios que a roubaram dos Celestiais. Hairen deixa isso passar porque Jean não a roubou de uma elfa pessoalmente, e ela propõe um contrato a eles. Hairen concorda em libertar os reféns, mas em troca, ela quer que eles resgatem o grande ancião do herói celestial chamado Alfreya. Kai está familiarizado com o nome, mas Hairen diz que Alfreya mudou bastante para pior. Ele sempre foi caloroso e gentil, mas por alguma razão ele exigiu que elfos, anões e fadas se tornassem servos dos anjos, sem mais nem menos. Hairen e o ancião foram falar com ele em nome dos outros celestiais, mas ele se recusou a falar e Alfreya simplesmente capturou o ancião. Hairen lhes dará orientação em sua jornada, mas será principalmente algo que eles terão que fazer por conta própria. Falam quer provas de que isso não é uma armadilha, porque seria um grande problema para eles se acabassem sendo emboscados por elfos e anjos, tudo junto. Kibiri choca a todos dizendo que irá com eles, e se sentirem que algo está errado, então podem tirar a vida dela, sem problemas. Fallon rejeita a oferta e aponta corretamente que a vida dela sozinha não vale 6 das vidas deles, mais as vidas dos reféns. Fallon insiste para que coloquem mais vidas em jogo ou ofereçam uma vida que seja muito mais valiosa. Raiden é então quem choca a todos quando oferece sua própria vida. Kibiri tenta impedi-la, mas é tarde demais, pois Raiden já decidiu acompanhar os humanos, de qualquer forma. Ela quer evitar a guerra civil entre os Celestiais a todo custo, então ela diz ao resto do grupo para não tomar nenhuma ação, por enquanto. Ela envia os anões e fadas de volta aos seus postos e todos ficam chocados com a velocidade com que eles se movem. Hairen pede para a garota chamada Silk trazer algumas tulipas, então todos se sentam e ouvem atentamente os detalhes de seu plano. Naquela noite, Hairen vê que Kai não está dormindo, então ela promete não atacá-los enquanto estiverem dormindo. Ela não fará nenhum movimento enquanto eles ainda estiverem sob contrato, então Kai concorda em relaxar um pouco. Hairen foi informada de que Kai e Rin foram os que derrotaram Vanessa, então ela se pergunta se o poder de Kai também funcionará contra o Senhor do Céu, Alfreya. Hairen tem certeza de que Kai será quem acabará lutando contra Alfreya, então se ele não conseguir vencer, então todos acabarão morrendo juntos, sem chance. Hairen se prepara para partir, mas ela tem mais uma coisa importante a dizer. Se Kai fugir com medo durante a batalha, então ela eliminará todos que ele conhece, sem exceção. Kai tem uma pergunta para ela e pergunta se ela conhece alguém chamado Cid. Hairen não conhece, então ela simplesmente parte, sem mais delongas. Kai pensa em como Vanessa parece ser a única que sabe sobre Cid, e ele se lembra de como ela o disse para encontrar a pessoa por trás de toda a reencarnação do mundo. Ela tinha certeza de que era um dos 3 outros heróis, então Kai quer ansiosamente confrontar o herói dos Celestiais, o Senhor do Céu Alfreya. Na manhã seguinte, Hairen explica que o Palácio dos Anjos fica no topo de uma árvore gigante. Existem algumas fortalezas flutuantes, mas ela tem certeza de que Alfreya está naquela que é chamada de Palácio dos Anjos. Kai fica impressionado com as medidas tomadas para proteger este palácio, então ele assume que fizeram isso como uma contramedida contra os humanos. Hairen diz que ninguém tem medo de humanos, e os que eles realmente estão em alerta são os demônios, os espíritos e as bestas míticas. Hairen fica impressionado com o quão destemido Kai é, e ele pensa em como conhece um homem que enfrentou todos os 4 heróis completamente sozinho. Eles se teleportam para o palácio, e Hairen fica chocada ao ver um monte de corpos sem vida espalhados. Todos ainda estão vivos, mas ela ainda não consegue descobrir quem faria uma coisa dessas com os anjos. Kai também não sabe, mas ele aponta que isso funciona a favor deles, e muito. Eles seguem mais para dentro do palácio e fica muito claro para Jean que teriam tido sérios problemas para navegar por ele se Hairen não tivesse vindo junto. Depois de outra teletransportação, nosso grupo deve desviar de um ataque de alguém que lhes diz que eles fedem. Que horror! Hairen fica atordoada porque esta mulher é conhecida como a Anjo da Guerra Vicious. Vicious lança alguns insultos à elfa e revela que foi ela quem atacou os anjos na entrada do palácio. Sua razão era porque eles eram tolos desleais que se recusaram a obedecer a Alfreya, simplesmente.
Rayren fica então horrorizada quando Vicious declara que eles logo eliminarão o ancião, pois isso servirá como uma mensagem clara para os elfos, fadas e anões. Essa mensagem é que eles são inferiores aos anjos e precisam se curvar, sem questionar. Uma luta irrompe quando Fallon ataca o anjo, e Vicious fica irritada porque Rayren trouxe humanos para o Palácio Sagrado, que absurdo. Fallon diz a Jean e Kai para irem em frente, e ela impede Vicious de ir atrás deles. Rayren teletransporta o resto do nosso grupo para dentro do palácio, mas eles são atacados por outro anjo. O nome dele é Rafaelo, e Rayren já esperava encontrá-lo ali. Rin manda todo mundo seguir em frente e promete que não vai perder para essa lata velha gigante. Rafaelo admira o sacrifício de Rin, mas ela diz que não tem a menor intenção de perder. Lá em cima, Rayren está desfazendo várias barreiras que protegem Alfreya. Jean revela que estava querendo dizer algo a Kai, então ela se desculpa por tê-lo deixado lutar sozinho contra Vanessa na última batalha. Foi a luta mais perigosa, mas desta vez ela promete lutar ao lado dele. Depois de remover as barreiras, Rayren os teletransporta uma última vez. Eles encontram a anciã presa, e Alfreya aparece diante deles. Ele zomba dos humanos por não terem asas e por só conseguirem olhar para os céus. Alfreya diz que as bênçãos vêm dos céus, mas os anjos são os únicos com direito a recebê-las. Vicious continua atacando os outros, mas fica surpresa ao ver que a espada de Fallon foi feita de uma presa de Draco. É uma arma incrivelmente poderosa, já que seu poder irrompe com um impacto. A raça celestial é perita em criar esses itens mágicos, então eles sabem muito sobre isso. Vicious parece orgulhosa, mas Fallon aponta que o chefe dela está tentando escravizar esses mesmos celestiais. Não faz sentido, mas Vicious diz que a razão de Elfúria é algo que os humanos simplesmente não conseguem entender. De volta com Rin, vemos que ela conseguiu causar algum dano a Rafael. Ele fica surpreso por ela ter conseguido perfurar sua guarda divina tão facilmente e a reconhece como uma ameaça. Rin percebe que ele está mentindo, no entanto, porque na realidade, os ataques dela não estão fazendo nada contra ele. Ela fica frustrada com a calma de Rafael e lamenta como todos os anjos desprezam os outros. É por isso que as outras raças parecem inferiores a eles, e Rafael se pergunta o que Rin é. Rin explica que não sabe, mas também não quer saber. Tudo o que importa para ela é ficar ao lado de Kai. De volta com Kai, Elfreya decidiu que é hora da execução da grande anciã. Rayren está entristecida com o quanto Elfreya mudou, mas agora ela precisa dizer a ele que ele não tem o direito de liderar os Celestiais. Ela precisa pará-lo, então Rayren declara que vai mandá-lo para o túmulo. Os outros ficam preocupados quando Alfreya invoca uma arma poderosa para atacá-la, mas Kai usa o Cold Holder para resgatá-la. Todos ficam impressionados com seus atos heróicos, e Alfreya se pergunta se Kai é realmente só um humano. Kai confirma, mas Elfreya não consegue entender por que um humano defenderia uma elfa. A resposta de Kai é simples. Se algo acontecesse a Raiden, os elfos o ressentiriam. Alfreya ainda não consegue entender, mas ele percebeu que a espada de Kai não é uma arma comum. Kai faz umas poses e explica que sua espada foi capaz de rivalizar com Vanessa, a heroína demônio. Isso significa que ela também tem o poder de rivalizar com Alfreya. Alfreya dá uma boa risada dessa declaração e apenas zomba de Vanessa por ter perdido para um humano insignificante. Alfreya não consegue acreditar que Kai se ache tanto, mas Kai aponta que Alfreya não está em posição de chamar Vanessa de tola. Principalmente porque ela não estava tentando executar seus próprios subordinados, como Alfreya está fazendo. Alfreya tem um complexo de Deus sério, afirmando que quem o desobedece não tem o direito de ser seu subordinado. Jean choca a todos quando veem que ela transformou sua arma em um arco, mas seu ataque é facilmente parado. Alfreya acaba sofrendo dano, então ele percebe que ela está usando um arco élfico. Alfreya a chama de tola agora, e se pergunta se ela sabe o que significa empunhar uma arma élfica com um corpo humano. Jean, claro, sabe, mas ela simplesmente não se importa em esgotar sua própria vida. Kai fica chocado ao ouvir isso pela primeira vez, mas Jean diz que não há tempo para explicar. Derrubar Alfreya é o mais importante. O Alfreya irritado mal se move para seu próximo ataque poderoso, mas fica surpreso ao ver que Jean também está usando armadura élfica. Alfreya se sente insultado por um humano usar itens celestiais, então ele usa seu sininho para invocar outro ataque. Rayren mostra um pouco de seu poder com uma barreira protetora, e declara que se recusa a ficar em dívida com humanos tantas vezes. Kai acha que eles precisam libertar a anciã para deixar a luta mais equilibrada, e Rayren o elogia por ser um humano tão inteligente. Eles correm em direção à anciã, então Alfreya tenta pará-los. Rayren usa outra barreira, mas Alfreya a destrói, então Kai precisa bloquear o ataque com sua espada.
Alfreya já teve o suficiente de Kai, mas Kai apenas diz que ele está subestimando os humanos. Raiden faz sua tentativa heróica de resgatar a anciã, mas sua pequena e inútil adaga se estilhaça em 1 milhão de pedaços. Raiden não consegue acreditar, porque a adaga era um tesouro élfico. A anciã é um ser superado apenas por heróis, então o caixão que a roubou deve ser realmente poderoso. Todos os itens que Alfreya está usando também são incrivelmente poderosos, então ela se pergunta como ele pode usar todos esses itens mágicos de uma vez. Mesmo como herói, ele deveria estar esgotando muita magia. Ele não parece afetado de forma alguma, então ela se pergunta se esse novo poder dele foi o que o fez mudar de repente. Alfreya não responde e simplesmente diz que isso é êxtase. Sua mudança de personalidade é simplesmente a alegria que ele sente ao encontrar um novo subordinado para substituí-la. Todos ficam horrorizados quando Alfreya abre um portal, e ele decide mostrar a ele seu novo subordinado. Kai não consegue acreditar no que vê, e Alfreya revela que seu subordinado é Last Riser. De volta com Rin, ela está com as mãos cheias, sendo destruída por Rafael. Suas asas estão ficando todas bagunçadas, mas isso só a deixa com raiva. O poder irrompe de seu corpo, e ela desfere um ataque seriamente poderoso. Fallon continua sua luta, e instrui os humanos a tirar as asas de Vicious. As balas erraram por muito, mas Asura consegue empurrá-la para trás com uma granada. Fallon usa a oportunidade para se aproximar sorrateiramente de Vicious, e revela que sabe o segredo dela. Suas asas são a fonte de todo o seu poder. Vicious não consegue acreditar que ela sabe seu segredo, e Fallon revela que um homem de outro mundo contou a ela sobre isso. De volta com Rin, ela fica chocada quando Rafael diz para ela se apressar e seguir em frente. Ele percebe que ela é muito poderosa, e com suas habilidades ela pode ser capaz de libertar a grande anciã. Rafael não parece ser um cara tão mau, então Rin se pergunta se ele perdeu de propósito e estava apenas testando-a. Rafael explica que desde o dia em que a personalidade de Alfreya mudou, ele e Vicious perseveraram e esperaram por este momento. Ele diz para Rin ir embora logo, e vemos que Vicious se rendeu. Fallon se prepara para acabar com a vida dela, então Vicious quer que Fallon peça desculpas a todos por ela. Ela fica surpresa, no entanto, quando Fallon diz que percebeu que Vicious não estava lutando a sério. Vicious subestimou Fallon ao confrontar lâminas com ela, quando poderia ter estado voando o tempo todo. Os humanos ficam chocados quando Fallon decide não acabar com a vida dela. Lá em cima, Alfreya ordena que Riser ataque. Este ataque é incrivelmente poderoso, pois destrói tudo em seu caminho e manda Jean pelos ares. Jean de alguma forma se recompõe para lançar um contra-ataque, mas Risa se defende. Vemos que Rin foi quem salvou a vida de Jean, mas ela teve que revelar suas asas para isso. Jean quer uma explicação completa, mas decide que pode esperar até depois da batalha. Alfreya chama Rin de ser repugnante, mas Rin está mais preocupada em ver Last Riser. Kai questiona Alfreya sobre a reencarnação do mundo, mas ele não tem ideia do que Kai está falando. Kai então pergunta sobre Cid, e isso realmente provoca uma reação. Alfreya luta com sua memória, mas parece saber sobre o profeta Cid. Ele começa a se lembrar de ter recebido algo daquele humano, mas Last Riser surpreendentemente o ataca. O monstro robô detectou que Alfreya foi influenciado pela palavra tabu Cid, então ela deve agora executar o código 0. Ela inicia a sobrescrita do herói, que removerá o código de Alfreya do mundo. Todos assistem horrorizados enquanto Alfreya grita em agonia ao ser destruído. Eufreya é eventualmente eliminado, e todos se perguntam o que acabou de acontecer. Kai se lembra que isso foi o que quase aconteceu com Vanessa. Last Riser simplesmente vai embora, e todos questionam se realmente acabou. De repente, um poder irrompe do nada, e Alfreya reaparece, mas está com muita dor. Todos dizem para Raiden ficar para trás, e ela percebe que as asas de Alfreya mudaram de cor. Essa coisa é apenas um avatar de Alfreya, e ele inicia as memórias do herói celestial. Nesse momento, Kai se lembra que quando foi teletransportado pela primeira vez, uma voz declarou que o mundo estava sendo sobrescrito. Agora um herói está sendo sobrescrito e isso está causando muitos problemas. O Alfreya Bot lança seu primeiro ataque e Rin luta para contê-lo. Ele eventualmente irrompe e o dano deixa todos em péssimo estado. Raiden fica absolutamente chocada porque percebe que Alfreya conseguiu usar magia sem canalizar através de itens mágicos. Alfreya continua falando sobre como foi presenteado com o poder pelos céus, mas Raiden tenta tirá-lo de sua ilusão. Ela diz que ele não está aumentando seu poder, está na verdade apenas diminuindo sua vida. Celestiais se orgulham de usar seus itens, mas Alfreya esqueceu isso e está pegando a luz e usando magia sem eles. Alfreya tenta silenciá-la, mas Raiden diz que não é páreo para sua defesa. Alfreya a choca, no entanto, usando uma arma para facilmente romper seu escudo. Kai corre para resgatá-la e repreende Alfreya por decepcionar Raiden. Ela nunca parou de esperar que ele voltasse ao normal, mas Alfreya não está interessado nas fantasias de um fraco.
Kai percebe que não resta nada do Alfreya real, mas Alfreya diz que um mero humano nunca poderia entender. A única coisa que Kai entende é que este Alfreya é apenas uma imitação reproduzindo os poderes do herói. Kai batalha com o Alphabot, e ele percebe que a espada de Alfreya continua se regenerando instantaneamente toda vez que ele a destrói. Isso explica por que Alfreya conseguiu romper os escudos de Raiden. Suas espadas continuavam sendo destruídas após cada escudo, mas continuavam se regenerando. Alfreya chama de obra dos deuses e declara que não há necessidade de celestiais existirem neste mundo. Kai aponta que heróis foram feitos para lutar por seu povo, mas Alfreya não ouve Kai porque Kai é de uma raça fraca. Kai declara que mostrará a Elfreya o espírito dos humanos que foi construído por causa dessa fraqueza. A espada de Elfreya cresceu para um tamanho massivo, e ele a usa para atacar, mas Kai consegue desviá-la várias vezes. Kai é claramente o melhor espadachim, mas Alfreya tem todo tipo de truques na manga. Alfreya decide que não precisa mais de sua espada, e as garotas entram em pânico enquanto Alfreya começa a derrubar o palácio flutuante inteiro. Raiden está determinada a derrotar Alfreya agora, então ela pede a Jean para emprestar sua força. Kai ataca o escudo de Alfreya e consegue romper, chocantemente. Isso só irrita Alfreya, no entanto, e Kai é sufocado. Kai percebe que está em uma situação muito ruim agora porque Alfreya não está voltando a si como Vanessa fez. Nesse momento, Jean e Raiden combinam poderes para criar uma flecha mágica gigante. Elas só terão uma chance de acertá-la. Então Raiden diz a Jean para não errar. Jean lança o enorme ataque e seu imenso poder é claro. Consegue arrancar metade do corpo de Alfreya, mas as garotas estão todas sem energia. O Alfreya enfurecido grita para o céu, mas Kai percebe que essa é sua chance de virar o jogo. Ele usa seus braços super fortes para virar Alfreya completamente, e um soco final o derruba. Um monte de poder deixa o corpo de Alfreya, e ele é derrotado. Alfreya está ciente da ironia porque no final, ele foi quem perdeu suas asas e caiu na terra. Alfreya finalmente voltou a si, mas é tarde demais, pois o lugar está prestes a desabar. Ele avisa a todos para fugirem, e diz a Raiden que não merece mais ser adorado por ela. Alfreya assume total responsabilidade por tudo o que aconteceu, e ele quer que Raiden conte isso a todos os Celestiais. É exatamente assim que as coisas aconteceram com Vanessa, e Alfreya revela que Cid confiou algumas palavras a ele. Cid disse a ele que algo deveria existir. Claro, Alfreya não tem ideia do que ele quis dizer, mas era bem óbvio que Cid estava muito frustrado. Alfreya também revela que a causa da reencarnação do mundo foi a raiva. Ele então diz a Kai que o reconhece, mesmo sendo um humano, porque ele arriscou sua vida para salvar uma elfa. Alfreya pensa que este ato foi o que ativou o código tabu. Ele está torcendo por Kai agora, então ele diz para ele quebrar o ódio que espreita neste mundo. Essas acabam sendo as últimas palavras de Alfreya, enquanto ele se desfaz e desaparece. Depois, todos que importam estão seguros, mas os anjos estão desapontados por não terem sido realmente capazes de fazer nada. Kai se pergunta quando Alfreya começou a mudar, então os anjos explicam que foi quando Last Riser apareceu do nada. Last Riser foi seu subordinado por um tempo, então Kai se pergunta por que o atacaria. Last Riser apareceu pela primeira vez quando Kai resgatou Rin, e era como se a coisa estivesse monitorando-a. Kai fica preocupado, se perguntando se ele vai mirar em Rin novamente eventualmente. Rin tem o mesmo sonho de antes, e o homem que a ajuda pergunta a Last Riser se eles estavam por trás de algo. Rin acorda para abraçar Kai, e ele fica feliz que ela não estava em coma permanente. Rin se assusta quando Jean aparece do nada, mas Jean aponta que ela estava lá o tempo todo. Rin simplesmente não percebeu, porque ela só pensa no Kai. Jean a lembra que quer saber tudo, então Rin explica que ela não é humana. Ela não sabe qual raça ela é, e Kai se desculpa por não ter contado a Jean antes. Jean aponta que normalmente não humanos são queimados na fogueira, mas Kai explica como Rin é diferente das outras raças. Rin lutou ao lado dele quando ele enfrentou o herói demônio, e ela até salvou a vida de Jean. Jean não pode negar o quão nobre ela é, e Kai dá sua palavra de que Rin está do lado da humanidade. Como sempre, Rin diz que só quer ficar ao lado de Kai, mas é bom ouvir que Jin confia nela. Jean teme que o segredo de Rin possa causar problemas com os outros soldados, então eles decidem não contar a mais ninguém. As coisas ficam um pouco estranhas quando Jean quer tocar as asas de Rin, e acaba fazendo cócegas nela. Jean acaba fazendo mais cócegas nela, e Kai apenas fica ali assistindo. Um tempo depois, vemos que a anciã foi libertada, e ela faz um acordo com os humanos. Pelo próximo ano, eles concordam em não entrar nos territórios uns dos outros. Jean informará os rebeldes disso, e a trégua é oficializada. Os humanos recebem presentes, e Jean fica impressionada ao ver que seu arco que foi destruído foi de alguma forma consertado.
Kai não consegue acreditar qual é o seu presente enquanto Heiren explica que são as balas que Kai estava usando para cancelar magia. Heiren as mencionou aos anões, então eles se interessaram e construíram um monte delas imediatamente. Heiren os ajudou fundindo o minério de que são feitas, então ela espera que Kai as chame de balas élficas sagradas. A anciã agradece aos humanos, porque se não fosse por eles, os celestiais teriam mergulhado em uma terrível guerra civil. A anciã assume que eles irão lutar contra as outras duas raças agora, o que significa que eles terão que passar pela Floresta Celestial. Eles precisarão de um guia, então a anciã decide ter alguém para acompanhá-los. Jean fica surpresa com sua gentileza, então a anciã explica que eles querem saber o que fez Alfreya mudar. 10 anos atrás, Alfreya confrontou um intruso que acabou sendo o herói das bestas míticas chamado Wrath. Um dos anjos os avistou, mas algo estava estranho. Nenhum deles tinha subordinados com eles, e era como se estivessem em conluio. Logo depois disso, Last Riser apareceu ao lado de Alfreya, e tudo começou a mudar. Está claro agora que a anciã quer ajudar a expedição deles em troca de aprender a verdade. Heiren chama a anciã de implacável, porque isso significa que quem ela escolher para acompanhar os humanos será efetivamente um refém. Se qualquer lado quebrasse a trégua, essa pessoa escolhida seria a primeira a ser eliminada. Heiren se pergunta que pobre tolo será escolhido, e a anciã chocantemente a escolhe. Heiren perde a cabeça pois não foi avisada, mas é porque a anciã acabou de tomar a decisão agora. Heiren se pergunta por que foi escolhida, então a anciã explica que é porque ela não se moveu um único passo do lado de Kai. Rin tem um problema sério com isso quando percebe, e ela acusa Raiden de tentar roubar Kai dela. Kai apenas diz que ficaria feliz em ter Raiden acompanhando-os, e ela fica horrorizada ao ouvir que a decisão da anciã é final. Jean conta ao exército rebelde sobre a trégua, e Zephon fica realmente feliz em ouvir isso. Dante, por outro lado, está preocupado com outra coisa. Agora que a humanidade derrotou os demônios e os celestiais, eles não serão mais subestimados. Isso significa que as táticas que eles usaram até agora não funcionarão mais. Os espíritos e as bestas míticas mudarão sua percepção dos humanos e os considerarão uma ameaça. Para combater isso, os exércitos rebeldes terão que trabalhar juntos melhor do que nunca. Dante então menciona o comandante do exército rebelde de Yulen. Ele é conhecido como o Rei Leão, e seu nome é Balmong. Ele é um velho conhecido de Fallon, e ela diz que ele é um grande comandante. O sensível Dante assume que isso significa que ela não o considera um grande comandante, e ele fica chateado. Ele se recompõe, no entanto, e explica que as táticas de surpresa não funcionarão mais nas outras raças. Eles terão que iniciar uma batalha frontal, então precisam estabelecer uma aliança adequada com o Rei Leão. Fallon decide ser direta, então ela diz a Dante que se ele se livrasse do ego dele, ele poderia ser um líder para toda a humanidade. Dante diz que vai deixar isso para Jean, mas ela não tem intenção de assumir um papel tão grandioso. Tudo o que ela quer é acabar com a Guerra das 5 Raças. Em outro lugar, um cara raposa vermelha se encontra com a heroína dos espíritos chamada Kyoko. Ambos estão desapontados ao saber que os outros heróis foram derrotados, e eles culpam sua natureza de mente pequena. Isso é porque ambos resistiram a Last Riser de forma hesitante e falharam em controlá-la. Este cara acaba sendo Wrath, e as coisas tomam um rumo louco. Kyoko o acusa de mentir sobre algo, e Wrath declara que é hora da raça espiritual desaparecer deste mundo. Obrigado por assistir ao meu resumo. Inscreva-se no canal para mais vídeos.